Vamos? Bom dia, queridos amigos da MG3 Operadora, amigos, clientes. Hoje, mais uma vez, estamos aqui de volta com a apresentação de um destino incrível, Marrocos. Vamos ter aí uns 45 minutos a uma hora de apresentação sobre esse destino com o nosso parceiro oficial, a Amazing Marrocos, tá? Juntamente com o senhor Amin e com o senhor Mohamed, que é o nosso guia oficial em Marrocos, tá? E vamos falar bastante sobre o destino, os hotéis, as regras sanitárias para adentrar hoje o Marrocos, um dos destinos que estão liberados aos brasileiros, e a apresentação total do nosso parceiro. Com a palavra agora deixo o senhor Amin, que vai fazer uma breve introdução sobre a empresa, e o senhor Mohamed, que vai fazer a tradução para ele. Senhor Amin? Okay, thank you, Mr. Dimas. So, hello, everyone. Thank you for being here with us. So, I would like to thanks first, Mr. Dimas, to give us this opportunity to learn and present our beautiful destination, Morocco. So, Amazing Morocco, it's a local tour operator, which is belonging to a travel holding company here in Morocco. We have been operated in the market since 2007, so it's more than 13 years of experience in Morocco, with an experienced team dedicated to making sure travelers have the authentic holidays of their dreams. So our business focus is more tailor-made tours and experiences. So we provide a lot of experiences and unique experience to the travelers for FITs or groups. So this is a brief description of our companies, and then I will let Mr. Mohamed, one of our best guides, partner, Portuguese speaking in Morocco here, official guide, can tell you more about the destination. Thank you very much. Thank you. Mohamed. Queridos amigos, bom dia para todos vocês. Você sabe que Marrocos é um país muito bonito. Fica no norte da África, como aqueles países chamados países do Maghreb, que diziam ao pôr do sol. Mas Marrocos é muito específico, muito oficial, muito especial, porque é um país que tem as fronteiras naturais como Mediterrâneo e Atlântico, e tem para este a Algéria e para a sul Mauritânia. Mas é um país magnífico. Por quê? É um país que tem tudo magnífico. Tem as montanhas, tem o deserto, tem o mar, e um país onde podemos descobrir as civilizações e as culturas das etnias que poblaram não só Marrocos, mas também o norte da África. Podemos falar de um país hoje de 710.850 quilômetros quadrados, mas com a parte norte de Marrocos, onde fica aquela famosa cadeia do Rif, a perto de Mediterrâneo. Podemos falar também das famosas cadeias de Atlas, que ficam no centro e no sul do país, e o deserto. O deserto que fica hoje com aqueles pelos oásis, onde hoje ainda podemos encontrar aquelas famosas famílias nômadas que moram lá nesta zona bela do Marrocos. Podemos falar também de uma população de Marrocos composta dos árabes e dos berberes. Os berberes ficam como a população mais antiga do norte de África. Celebramos este mesmo ano, como eu sou berbere também, o ano 2961. Isso significa que é uma civilização que existiu no norte da África antes da época dos romanos. Então, o país conheceu também a chegada dos árabes em século IX, que eles não só vão islamizar esse belo país que é Marrocos, mas também vão introduzir uma cultura diferente da cultura existente com as três etnias berberas do Marrocos. Então, a partir daquela
época do século IX, podemos falar de um país totalmente independente do Meio Oriente. Não fica sob ou baixo a autoridade daqueles califas do Meio Oriente. É um país que começou com a primeira dinastia árabe, os Idrissídas, que eles vão fazer de Marrocos um país soberano, que tem sua própria, então, língua oficial árabe junto à língua berbera existente antes, e também podemos dizer que com eles chega uma religião na parte de Marrocos que é o Islã. Que, como vocês sabem, que Marrocos é um país que pratica a religião muçulmana, mas é um país que está bem e muito similar a outras regiões existentes em outras partes do mundo, como também um país que ele respeita e existem na Marrocos igrejas para gente cristã, para seu culto, como existem também as sinagogas. Então, coabitação total sempre ha existido entre judeus, árabes ou berberes e também cristãos. Podemos falar na Marrocos de um país onde podemos praticar todas as possíveis atividades. Podemos falar de uns tours diferentes. Podemos chamar um tour cidades imperiais. As cidades imperiais são aquelas cidades que ficaram para Marrocos como capitais. Podemos falar primeiro de Fez, e quando falamos de Fez, falamos de uma cidade muito particular, porque é a cidade onde foi edificada a primeira universidade do mundo, a Karawin, no ano 859, feita por uma mulher chamada Fátima Filha, e vai ficar como o primeiro ponto de encontro e de civilização entre norte de África, Europa e todo o resto do mundo, porque foi na universidade que conheceu grandes professores que chegaram primeiro da parte da Espanha, antiga da Andaluzia, e também de Bagdá, de Básora, anche de Síria. E faz parte daquelas cidades como também Marrakech. Quando falamos de Marrakech, quando gente chega a Marrakech, quando gente descobre Marrakech, fica como uma maravilha, porque é uma cidade diferente da outra cidade imperial que fez, de Rabat, que é a capital atual, ou de Meknes, que é minha cidade natal. Marrakech tem uma coisa muito particular, uma cidade mística, que tem um cor vermelho, um cor toda a cidade vermelha, que fica dentro de um palmeiral com aquelas palmeiras verdes muito bonitas, com muitos jardins, e tem uma história profunda, porque a cidade que ela conheceu três dinastias. A dinastia dos Almorávides no século X, a dinastia dos Almohades no século XII e, afinal, a dinastia dos Saadianos no século XV. Isso quer dizer que todas aquelas dinastias conheceram também a existência de judeus e de cristãos. Então, foi uma capital multidimensional a nível de cultura, e fica hoje uma cidade onde podemos descobrir muitas coisas maravilhosas. Podemos falar também de Rabat, que hoje fica como nossa capital. Mas Rabat, como Marrakech, como Meknes, como fez aquelas cidades imperiais, como vocês sabem, que Marrocos foi também ocupado pelos franceses e os espanhóis. Então, nós, em Marrocos, a parte daquela profunda civilização e profunda cultura que temos, que vocês, a chegar a Marrocos, podem descobrir, conhecemos também o mundo moderno e a cultura moderna, como quando chegaram os franceses, vão a construir as cidades que convêm bem para morar, para a vida deles, a vida cotidiana deles. Então, edificaram partes modernas. E podemos, então, descobrir hoje, junto a Rabat, que é a capital do Marrocos, Casablanca, que é nossa capital econômica, onde fica nossa agência Amazing. Então, Casablanca, se você chega a Casablanca a primeira vez, pode se encontrar no São Paulo, pode se encontrar na Paris ou na outra cidade europeia. Não tem nada que ver com aquelas cidades típicas, os quais falei, como Rabat, Fez, Meknes ou Marrakech. Então, é um país que tem
uma cultura muito variada e que tem respeito ao modernismo e à vida moderna, e ao lado podemos junto descobrir naquelas cidades, dentro daquelas famosas Medinas. A Medina, sempre quando usamos o termo de Medina na Fez, na Marrakech, na Rabat ou a Meknes, falamos da parte velha, aquela parte que encontramos dentro das muralhas. Dentro daquelas muralhas antigas do século IX, ou do século X, do século XII, ou do século XIII, podíamos encontrar uma vida totalmente diferente daquelas cidades a perto que são francesas ou feitas dos franceses ou dos espanhóis. Encontramos uma vida muito típica medieval, uma vida medieval, gente que caminha a pé, não tem carros, não tem quadriciclos, solo tudo a pé e com aqueles burrinhos ou aqueles mulos para que a gente possa levar as mercadorias dentro de um lado para outro. Então, dentro desse mesmo contexto, uno pode se imaginar aquela vida de antes. E podemos também descobrir aquela vida de luxo dentro daquele contexto medieval. Em que sentido? Em sentido de quando visitamos aqueles famosos palácios. Quando uno visita aqueles famosos palácios, como na Marrakech, o Palácio de Bahia, o Palácio de Badi, a gente pode, então, viver aquele modo de vida de antaño, daquelas grandes sultanes com seu harém, com as suas 4 mulheres, com as suas concubinas, com aquela vida dentro de um recinto amurallado, mas gente que tem lá dentro uma coisa muito bonita, que são aquela joia que encontramos em arquitetura. E quando falamos, então, de Marrocos, falamos de sul de Marrocos. O sul de Marrocos é totalmente diferente. No sul de Marrocos encontramos aqueles povos de berberes, que gente que fica naquelas casas de barro, como encontramos aquelas casas mesmas dentro dos oásis, ou gente que vive para sustenta. Então, a Amazing Marrocos, nossa agência, é que ela organiza aqueles famosos tours pelas cidades imperiais ou pelo sul de Marrocos, tem também muitas atividades que podemos praticar. Ou aqueles tours históricos para descobrir o que deixou a civilização romana no Marrocos como a cidade de Volubilis, ou a descobrir a história, a civilização e a cultura de aqueles sultanes que eram em diferentes dinastias, como podemos também descobrir ou desfrutar daqueles famosos hotéis 5 estrelas, hotéis 4 estrelas, daqueles famosos riad. Quando falamos de riad, que também usamos ao nível de agência Amazing Marrocos, falamos de aquelas casas de hóspedes, aquelas famosas que a gente, quando chega lá, pode imaginar-se naquele modo de vida de antaño, que não só temos gente que só mora nas moradias normais, mas moradias com dentro pequenos palácios, riad, casa, com o pátio aberto, com o jardim, com aqueles mosaicos, aquela madeira de cedro pintada com cores vegetais naturais, e ao mesmo tempo podemos aproveitar também para nosso turista que chega para descobrir Marrocos, pode também a nível de gastronomia oferecida. A gastronomia é muito variada, muito boa. Então podemos falar daquelas famosas comidas do tagine do carne, tagine do pescado, podemos falar de cuscuz, falamos daquela pastela. São todas grandes variedades de comidas típicas que a gente, quando prova, é muito gostoso. E, ao mesmo tempo, podemos falar a parte ao lado, então, culinário. Podemos também falar de que o turista que chega para descobrir Marrocos pode também descansar, que aqueles lugares têm massagem, tem também piscinas, tem muitas coisas para ver. Como se organizam também a nível de nossa agência excursões. Podemos sair para fazer, por exemplo, no Marrakech, no Palmeral, um tour de quad, podemos fazer um tour do camelo, no deserto como na Palmeral de Marrakech. Podemos também fazer então o balão de ar quente, se a gente quer. Podemos também descobrir aquelas maravilhosas pôr do sol no deserto, saída de sol no deserto, que fica uma coisa muito particular
uno che chega dentro de aquelas dunas de areia, em meio de grande deserto, e não vê tanta gente lá, mas de perto sempre encontra uma família nômada com sua tenda, com seu gado. E lá perto a gente pode subir naquelas dunas e descobrir uma maravilhosa pôr do sol ou nasce do sol também. Podemos falar de, a nível de nossa agência, a mesma em Marrocos, que em Marrocos também, em tour do deserto como das cidades imperiais, a gente pode aproveitar também para fazer as tour caminatas. As caminatas podemos caminhar, para descobrir as diferentes zonas de montanha. Temos aquela subida no Pico de Atlas. Como vocês sabem que Marrocos tem uma cadeia de Atlas e tem um pico mais alto de toda a África do Norte, que se chama Toubkal. E Toubkal, ele alcança um pico de 4.165 metros de altitude, e a gente pode sair de Marrakech como um tipo de excursão de um dia para uma cidade muito bonita, um povo que se chama Imlil, berbero, e de lá a gente pode fazer aquela boa caminhada pela montanha até aquele famoso Pico de Atlas. Então, temos para Marrocos, para Marrocos, descobrir coisas maravilhosas. A gente, quando vai, por exemplo, no norte de Marrocos, perto de Fez, na famosa cidade de Chefchaouen. A cidade de Chefchaouen, a única cidade azul, é uma coisa que sai que a gente pode imaginar na sua vida. É uma cidade que é um povo que é de origem berbere, mas também de origem andaluza, porque conheceu a chegada dos árabes expulsados da Andaluzia, e eles construíram um povo totalmente diferente, com as suas áreas, com as suas ruas estreitas, com as suas casas de azul, e a gente pode se imaginar na outra dimensão diferente. Então, o país mesmo, Marrocos, apresenta como ele mesmo, de um lado para outro, de sul para oeste, sudeste para o norte de Marrocos, sempre contrastes diferentes uns da outros. Diferentes por descobrir também ao povo. Sim. Vamos dar uma entrada aqui na apresentação. Desculpa só um minutinho, tá? Sim, vamos dar uma entrada aqui nos slides, que aí fica mais fácil do pessoal visualizar a apresentação, desde o clima, da geografia, e aí a gente entra cidade por cidade. O que você acha? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos começando pelos climas? O clima da Marrocos é um clima muito temperado. Quando você chegar no verão, a partir de meses de junho, julho e agosto, faz bem quentinho. De uns 36 graus mínimo a 47 a 48 graus máximo. Se você chegar a partir do mês de outubro, no outono, outubro, novembro, dezembro, encontramos uma temperatura entre 30 graus entre 12 graus a 30 graus. Não falamos daquelas temperaturas frias como encontramos em outros países do mundo, mas se vamos na montanha de Alto Atlas, pode ser que ficamos amanhã, a partir das 5 da manhã, a 2 graus, e durante o dia pode chegar a máximo 15 graus. Mas se chegamos no primavera, como você sabe, não são todo bonito, tudo verde, mas temperaturas magníficas. Entre são 18 graus até 28 graus. E fica uma muito boa temperatura. Mas só bem quentinho no verão. Os monumentos históricos. A cultura, então, histórica de Marrocos podemos descobrir como nas cidades perto de Meca, nessa cidade de Volubilis, as ruínas romanas, o que fica de aquela bela cidade romana de Volubilis. Mas uma cidade muito bonita, que de 18 hectares, que hoje podemos visitar e podemos desfrutar daquele mosaico feito dos próprios romanos e desfrutar de uma bela história de passagem de romanos pelo Marrocos. Podemos também falar dos
monumentos históricos em todas aquelas cidades imperiais. Rabat, Meknes, aquela foto que é de Rabat, onde os almohades, ou dinastia dos almohades, eles fazem umas muralhas para aquela famosa velha cidade que foi capital de Marrocos naquela época do século XII. Encontramos também aquela cultura, como aquela fotografia que podemos ver, a famosa carreira dos cavalos. É típica berbera. São aqueles soldados berberes na todas as tribos. Quando falamos dos berberes, são 3 grupos étnicos: berberes do Rif, berberes do Meio Atlas, ou berberes do Anti-Atlas. E são diferentes rasgos físicos, mas eles todos praticam aquela famosa fantasia, ou uma carreira de pólvora que a gente faz apresentar como aqueles famosos soldados berberes que eles lutaram bastante para ficar unificados e para defender a autoridade de sua região. É muito bonito. Podemos também descobrir assim mesmo quando tem férias especiais. Como podemos também falar de os portos, as cidades de costa atlântica ou mediterrânea, como a famosa cidade de Tanja, hoje onde fica a porto mais importante não só do norte da África, mas de sul de Europa. O porto importante que foi começado por o reino de Mohammed VI, nosso rei atual, que Mohammed VI, que é descendente da dinastia alauíta. Esse porto de Tanja, Porto Tangemed, ou Tanja Mediterrâneo, é um porto muito importante pelo país, porque é um porto para exportar tudo de Marrocos para todos os outros países do mundo e Europa. Como vocês sabem que hoje em Tanja é uma cidade industrial importante, onde tem aquela fábrica de carros, que é uma fábrica muito interessante, da Cia Logan, e da onde não só podemos exportar muitas coisas de indústria ou agroalimentária, mas também é um porto muito importante para o tráfego entre Marrocos e Europa. Tráfego onde também porto onde podem chegar os cruzeiros, para aquelas viagens muito importantes que fazem os cruzeiros. Também tem outra parte de Mediterrâneo que hoje é porto de Nador, e o Nador que fica na parte mediterrânea, que o rei Mohammed VI vai inaugurar o ano próximo, inshallah, e aquele porto importante que é de Casabranca. É o primeiro porto mais importante do país e fica hoje importante para uma capital econômica industrial, que é Casabranca, junto com aquele famoso ponto que falei de Tanja. Podemos também falar de aquela cidade, antes de falar de a gastronomia e daqueles os cheiros bons de nossas especiarias que usamos para nossos pratos muito deliciosos. Podíamos também falar de o modernismo que chegou, que hoje não só temos aquele trem AVE, que é um trem que ele vai para 360 quilômetros de Casabranca para Tanja, que foi inaugurado 2 anos atrás, mas também Casablanca e Rabat temos muito de transporte, que é o tram que são duas cidades, Casablanca e Rabat, que para nós é uma coisa moderna, a parte de transporte que vocês conhecem como os autobuses ou os carros. Podemos falar, como vê na fotografia, de gastronomia. Gastronomia muito rica, queridos família, muito rica. Muito rica quando a gente conhece, porque trabalhei muito com brasileiros. E brasileiros, à primeira vista, quando vêem sua apresentação de nossos pratos, nossas comidas, gostam muito os brasileiros, porque é uns pratos com muito sabor. Falamos de tagine. O tagine é uma caçarola de barro, onde podemos nós preparar o frango, podemos preparar o carne de cordeiro, o carne de boi, podemos preparar também pescado. É muito saboroso com aquelas especiarias que usamos, condimentos muito especiais. Porque Marrocos tem uma coisa muito particular, uma coisa que depende de cada região. Se você vai do parte mediterrânea até o sul de Marrocos, ou da parte este, ou até o Atlântico na oeste, gente usa uma mistura de especiarias diferentes. E pode comer um bom cuscuz,
aquela famosa sêmola de cuscuz preparada naquela caçola de uma caçola muito especial, com só aquele vapor, e na caçarola de baixo tem preparado carne de cordeiro, com aquelas famosas legumes de Marrocos saborosas. E especial bom, quando você come aquele cuscuz na Fez, cidade muito conhecida por aquelas senhoras conhecidas em todo Marruecos, porque são grandes senhoras que fazem pratos muito especiais. Foram eles que inventaram aquela famosa pastela, aquele folho de pastela. E dentro temos coisas muito boas. Podemos falar também de, a parte de cuscuz, de tagine, de pescado, de tudo. Podemos falar de chazinho, a bebida nacional, famoso chá de menta. E eu sei que os brasileiros gostam muito do nosso chazinho de menta. Quando chegam a Marrocos só para uma semana, ao final dizem: Mohamed, e hoje, quando volto no Brasil, o que vai preparar para mim o que chazinho de menta? É um chazinho muito bom, com açúcar muito especial. Podemos também, quando visitamos aquelas famosas cidades do costa atlântico e mediterrâneo, sobretudo a costa atlântica, quando vamos pelo deserto, usar aquele animal muito, muito bonito, muito especial, o camelo. Falemos de Marrocos do dromedário, porque normalmente sempre se fala do camelo. Mas falamos de dromedário, porque dromedário é um animal que encontramos na Marrocos e no Meio Oriente, que tem só uma corcova. É um animal com o qual podemos fazer aquele bel tour junto nas famosas praias ou também no deserto. Podemos falar também daquela famosa noite que passamos no acampamento do deserto, o acampamento de Acafai. São aquelas famosas tendas. Gente pode viver às 1001 noite no deserto, baixo uma tenda, mas uma tenda muito especial, que você encontrar dentro toda a comunidade. Você tem chuveiro, tem banheiro, tem uma cama, tem tudo, tem luz elétrica, pode carregar o seu telefone e tudo. E, ao mesmo tempo, você pode desfrutar junto à frente das famosas dunas de areia e também das famosas estrelas à noite. Como também podemos ver através dessas fotografias que nós vemos, ou aqueles famosos tours nos parte de oásis de Marrocos. Podemos fazer um tour naqueles oásis, podemos fazer um tour na montanha, aquelas famosas caminatas. Podemos também descobrir aquelas famosas oásis de Marrocos. Podemos fazer dentro ou na balada amanhã ou antes de pôr do sol, que fica muito bom, iluminada para fazer belas fotografias. Como podemos descobrir lá, Marrocos é um país que de norte a sul, que tem 3.500 quilômetros de costa entre Atlântica e Mediterrânea. E tem as cadeias de montanha e tem o deserto. E como podemos ver lá, são as cidades que nós podemos visitar quando organizamos como o tour das cidades imperiais. Cidades imperiais, saímos de Marrakech para Casablanca, para Rabat, para Meknès, Volubilis, Fez e voltar a Marrakech. O sul de Marrocos, podemos sair de Marrakech para Ouarzazate, que é uma cidade muito conhecida da cinema, onde fica o famoso estúdio de cinema de Atlas. E de lá podemos ir para as gargantas de Dades, as famosas gargantas de Todra, e o deserto, e voltar pela parte sul, este, Perzagora, e voltar para Marrakech. É um tour muito bonito, porque o tour de sul, cada dia vocês podem descobrir, cada dia é preciso, cada dia uma coisa diferente. Você não pode viver ou ver as mesmas coisas cada dia é diferente. Lá falamos daqueles famosos riad, família. Quando visitamos as cidades imperiais, Marrakech, Fez, Meknès e Rabat, vocês podem usar com nossa agência Amazing os hotéis 5 estrelas, usamos os famosos riad. Mas tem riad e riad. O riad, como podemos ver naquela fotografia, aquele baixo, o riad é uma moradia
que ficou como um pequeno palácio de gente muito importante na época. Pode ser um pachá, pode ser um alcalde, pode ser uma autoridade importante, pode ser um governador, um wali, e pode ser um sultão. E moraram naquela moradia que tem fontes, tem jardim e tem umas quartos grandes. Tem um telhado muito alto com madeira de cedro, com cores vistas naturais. E dentro pode-se sentir como viver uma daquelas noites, das 1001 noites. São diferentes de uma cidade a outra e de uma zona a outra de Marrocos. E a gente pode imaginar como, naquela época, aqueles árabes, os berberes, aquelas senhoras, aquelas damas, aquelas mulheres daquele sultão ou daquele pachá que não podiam muito sair para fora de palácio para poder passear e fazer uma passeada na zona de Medina, fica dentro daquele lugar muito bonito. Gente pode gostar muito sem sair, porque tem uma vida muito especial e muito bonita. Então, o Riad é uma moradia antiga que até hoje tem um magnífico mosaico, azulejos, e com madeira de cedro e com estuco, tudo trabalhado à mão. Muito bonito. Lá podemos falar daquelas famosas casbas. A gente sempre pergunta a Mohamed, o que quer dizer uma casba? Uma casba, família, é similar, que eu falei antes, similar ao palácio nas cidades imperiais. Mas o palácio é um palácio construído com, então, cimento, construído e bem decorado com azulejos, com madeira de cedro. Mas no sul de Marrocos a gente usava só barro. São palácios todos feitos de barro. E temos uma ruta muito especial quando fazemos aquele tour de sul de Marrocos, quando saímos de Marrakech para Ouarzazate. A partir da cidade de Ouarzazate, a cidade de Sinima, até o deserto, se chama a Ruta das 1000 Casbas. Foi nessa época do século 13, 14, 15, 16, quando se abriu aquela ruta de truco de ouro. Gente de Marrocos levava sal para Sudão e para Senegal e trocava com ouro. Então, aquela ruta famosa, gente que vai para conversar, eles moravam naquelas famosas moradias que se chamam casba. Palácios de barro e dentro tem habitações com telhado de madeira de palmeiras, de palmas de palmeira. E também com cana, não cana de açúcar, com cana, e também podemos encontrar aquelas famosas casas com troncos de árvores, que é aqueles que crescem junto àqueles famosos rios dos oásis do deserto. Então, encontramos, sobretudo a partir de inverno e primavera, imagine um contraste, tudo uma luz no céu muito bonita, a partir de setembro para maio. Uma luz muito bonita, um céu azul, turquesa. E aquelas construções de casas vermelhas, com barro, e na frente tem aquele verde dos oásis, e no outro lado você tem na frente as montanhas com a neve. E fica muito bonito, sobretudo aquela famosa casba que lá, a minha mão direita, que lá embaixo, se chama a famosa casba de Amridil, que foi um ponto de encontro de grandes mercaderes que eles iam para aquela ruta de ouro e ruta de comércio nessa época. É muito diferente de aquilo que podemos descobrir no norte de Marrocos, no centro ou cidades imperiais. Muito bonito. Por isso falei a princípio que no sul você cada dia descobre uma coisa diferente. Oh, isso é muito bonito. Podemos falar, imagina que você, aquela foto que vem lá em cima, daquele campamento, em frente do deserto. Tem dois desertos diferentes. O deserto de areia e o deserto de pedra. E dois nomes, como na época dos famosos Tuareg, os sombras azuis, daquele famoso deserto, que eles vão de Marrocos até Níger, aqui até Níger, com o camelo. E eles falam de um deserto de pedra que se chama Reg e deserto de areia que se chama Erg. E estamos falando daquele deserto de areia que a gente imagina que saímos de uma cidade com
carros 4x4. E vamos caminhando todo o caminho, as coisas bonitas, os nômades, e chegamos às 4 da tarde ao nosso acampamento, que fica dentro das dunas de areia. E lá a gente, quando olha a mão direita ou esquerda, ou da frente, só vê as dunas, e atrás, e direita, esquerda, não vê nada. Parece que a gente fica sozinha. Muito bonito, uma dimensão muito particular. E lá, vocês primeiro têm comodidade. Aquelas tendas, como a cama, com luz, porque a gente lá usa grupos eletrógenos para ter corrente elétrica. E a gente pode usar, pode carregar o telefone, tem luz, mas tem uma comodidade e tem uma coisa muito especial. É sentar lá, como vem as sofás, e na frente você vê as dunas. Pode ir lá fazer aquele famoso tour de camelo, que a gente sube em cima de camelo para fazer um tour de, depende, meia hora ou 25 minutos até as dunas mais altas, e a gente fica até o pôr do sol. Que dimensão maravilhosa! Você vê o pôr do sol no deserto. É uma luz muito especial, os cores e tons muito especiais, muito bonitos. E gente, depois do pôr do sol, volta e está fazendo de noite. Quando volta do acampamento, tudo iluminado, com as luzes, os faróis, com a luz muito bonita. Aí à noite, depois do jantar, a gente pode sair fora para tomar um chazinho, um whisky, tem tudo. Tem vinho, tem cerveja fresca, tem tudo. Gente muito preparada para o turismo moderno, que descobrem uma coisa típica, uma coisa original, e ao lado você tem comodidade para beber cerveja, um whisky, uma beira, e você admira uma constelação das estrelas. As estrelas, a partir de setembro para o mês de abril, você pode imaginar que ficam de perto. Ficam de perto, você fica cerquinho. É muito especial. E temos também, perto de Marrakech, como aquela foto que vocês veem lá em cima, perto de Marrakech tem uma zona que é deserto de pedra, que se chama Agafay. A gente que não tem tempo, que só chega para Marrakech para 4 dias, para uma estância de 4 dias a Marrakech, e não tem tempo para andar até o deserto, pode ficar na Marrakech, e só uma hora pode descobrir aquele famoso deserto de pedra, e muito bonito aquela foto que vemos lá em cima. Muito, muito bonito. Aquela outra foto que vemos lá, mão esquerda, minha mão esquerda de mim, mão esquerda, é um lugar muito bonito que fica na parte de Ouarzazate. É uma espécie de casba, que hoje é um hotel, que a gente pode descobrir uma comodidade, como em maiores hotéis de 5 estrelas, e viver em um lugar que data do final do século XIX. Todo de barro, mas dentro tem comodidade. E tem todo, tem piscina, tem massagem, tem hammam, tem tudo, mas é uma coisa exótica e diferente. Lá podemos falar de as mulheres. Gente, família querida, Marrocos tem 2 povos diferentes. Os árabes, que representam 25%, e os berberes, 75%. Mas as costumes, os hábitos, a maneira de vestir, cambia de povo a outro. Por exemplo, antaño, em passado, aquelas famosas mulheres berberas, para fazer diferença entre uma berbera de uma tribo ou de outra, elas têm lá na frente um tatuagem. Um tatuagem que ele faz diferença uma tribo e outra. E quando aquela menina, que chega naquela época, a idade de 17, 18 anos, casa, ela fica com tatuagem na mentó aqui mesmo. Então podemos ver, quando vemos aquela senhora, podemos ver se ela é livre ou está casada. Mas as mulheres têm também para o nosso país muita importância. A mulher muito respeitada, a mulher sempre fica ao lado do homem para, sobretudo, fazer o joia em nosso país. É uma mulher que ela sabe fazer tudo. Prepara aqueles famosos pratos. Há docinhos. Se você prova os docinhos de Marrocos, seguro que você vai gostar muito. Docinhos, variedade, feita daquele flor de laranja, ou de extracto de flor de laranjeira, ou de amêndoa, ou aqueles
de mel, ou aqueles famosos docinhos feitos por aquelas mulheres árabes de Fez, que eles podem fazer também a pastela, podem fazer o famoso tagine, o famoso cuscuz, mas são coisas que todas as damas, las que vão a ensinar tudo para as suas filhas. Uma filha, hoje, moderna, você sabe que vai na escola e vai na universidade, então estuda, chega na universidade, uma senhora de uma cultura diferente. Mas senhoras que sempre eram de cultura típica, tradicional, elas têm que saber fazer tudo. Não só preparar a comida, mas também saber fazer os bordados para a casa e também preparar os famosos docinhos. É uma cultura diferente de gastronomia, de Fez até Marrakech, até Rabat, capital ou Casablanca, que é moderna, é uma cidade moderna, e quando vamos de lá para o sul deserto, são gente que tem pratos diferentes e tem comidas diferentes, e sobretudo são gente nômada. Então, as comidas são as comidas típicas dos nômades e não que encontramos em grandes cidades, que é uma gastronomia superior e uma gastronomia muito gostosa. Podemos também, em Marrocos, como vocês sabem, praticar todo esse tipo de esporte que você quer. Vocês sabem que Marrocos também gosta muito de futebol, tá bom? Mas Marrocos também podemos praticar o surf, o kitesurf. Temos Antânio, naquela famosa cidade de Essaouira, ou perto do Atlântico, a 170 quilômetros de Marrakech, a umas 2 horas de Marrakech, onde a gente vai para praticar o surf. Mas hoje temos a famosa cidade de Dakhla. Se você hoje falar de Dakhla, no sul Atlântico de Marrocos, perto do deserto, é uma cidade muito especial, porque você tem a mão esquerda, a famosa cidade de deserto atrás, o Grande Sahara, e você tem lá aquela famosa baía. Uma baía muito bonita, aquelas praias, onde a gente pode praticar o famoso surf. Para praticar o surf, também, durante todos aqueles 10 últimos anos, quando faz aquele tour de costa atlântica, de Agadir até a cidade de Tanja, no Mediterrâneo, eu vi naquelas praias selvagens, como podemos chamar praias selvagens, muitos jovens que chegam da Europa para praticar o surf. Mas para surf, o kitesurf, a cidade de Essaouira e a cidade de Dakhla, tudo no sul de Marrocos. Vê uma foto também com o Atlas, o Mountain. Gente, querida família, você sabe que Marrocos, perto de minha cidade natal, que é Meknès e Fez, temos a famosa cadeia de Meio Atlas, com famosos bosques de cedro. O cedro que data da época dos fenícios. Então, lá a gente pode praticar, como perto de Marrakech, no Alto Atlas, pode praticar aquelas famosas caminhadas na montanha. A gente pode sair, que tem como um guia, a gente pode fazer um tour, pode visitar as casas berberas, tomar um chazinho naquelas casas berberas para poder almoçar, ou tomar um chazinho para que a gente possa ver como a gente vive, de que vive, que tem dentro e tudo, e como é a moradia, é muito específico. Como a gente pode também fazer o esqui. Temos a estação de esqui de Michlífen, perto de Meio Atlas, que é perto de Fez, a Souma de Fez, que se chama Michlífen, data da época dos franceses, bem equipada com telesquis e com tudo, mas uma coisa muito particular, porque você pode fazer o esqui perto das montanhas, o bosque de cedro. É muito bonita. Tem hotéis, também 5 estrelas, a gente pode ir e voltar em um dia para a festa, como a gente pode ficar lá. E tem também Mountain Bike. Mountain Bike são um tour muito específico. Pode a gente fazer um tour no Meio Atlas, mas sobretudo no parte do Alto Atlas. No Alto Atlas, perto de Marrakech, a gente pode descobrir, através de uma semana, com mountain bike. A gente pode começar perto do deserto e cada dia fazem, depende das pessoas. Eles podem fazer, por exemplo, 20 ou 30 quilômetros cada dia. Podem. Se menos, podem. Demais, podem. Então, segundo
o físico de gente que pratica esse tipo de esporte, podem descobrir, não só fazer um esporte, mas descobrir paisagem. Muito bonito. Os povos. Também pode visitar as casas de gente berbera, de tomar o chazinho com eles e tudo. E, ao mesmo tempo, só em Marrakech hoje, temos o famoso Montgolfier, o balão do ar quente. O balão do ar quente hoje, a Marrakech, é um tour que a gente pode sair amanhã, muito cedo amanhã. Então, até às 5 de manhã ou às 6 de manhã de hotel, a gente vai acompanhada com carro até o Palmeiral de Marrakech, e a gente pode tomar aquela Montgolfier, o balão de ar quente, e a gente pode fazer um tour muito bonito, e quando volta depois de uma hora, e incluso se você tem uns enamorados, que a gente quer tomar o café de manhã na balão de ar, pode. Gente pode ter servida com o homem vestido típico e pode servir o café de manhã dentro de balão de ar, e a gente pode descobrir de lá Marrakech. Quando você está em cima de Marrakech, com seu cor vermelho, com seu palmeiral, com seus pontos de água, com seus estanques, é uma coisa muito bonita, e de lá você pode ver, olhar lá da frente o Alto Atlas, que fica muito, muito bonito, sobretudo, como falei para vocês, querida família, naquele período de final de verão à primavera, com Atlas, com neve, e também com em Marrakech, com a luz bonita e muito, muito, muito gracioso. Também pode fazer, gente, se você quer, um tour de quad ou de sidecar. O sidecar, gente só vai sentada, tem o senhor que vai dirigir o sidecar, e a gente pode fazer um tour de Palmeiral, um circuito tour de Palmeiral, dentro das ruas de Amiens de Marrakech, um tour das muralhas, que são as muralhas de Amiens Vila de Marrakech. A gente pode fazer a só uns 10 quilômetros ou 6 quilômetros de seu hotel, um tour de buggy ou um tour de quad. A gente pode chegar lá e o senhor proprietário pode explicar a gente como usar esse tipo de quadriciclos, como se usa quadriciclos, se a gente sabe dirigir ou não sabe dirigir, ele vai explicar tudo, e tem todos meios de segurança, capaceteira, aguantes, luvas, tem tudo. Então, tudo preparado. E como vocês sabem, vou solamente aproveitar de, entre parênteses, que hoje com a Covid, nós sempre usamos as máscaras, usamos o gel, respeitamos muito. Em qualquer lugar onde você vá, ao hotel, ou riad, ou na rua, ou dentro de uma moradia, de restaurante, gente, do aeroporto até aqueles lugares, gente respeita muito. Todo o povo marroquino consciente de a gravidade dessa pandemia, então respeita muito. Lá vemos também aquelas famosas fotografias lá de aquelas senhoras vestidas daquela roupa típica da região de Marrocos, são berberas, e podemos olhar lá aquele mulo. Porque a gente que vai e quer fazer aquela famosa ascensão ou caminhada de povo de Imlil a Marrakech até o pico mais alto, gente que pode caminhar, gente que não pode caminhar, gente se leva em cima de um burro ou de um mulo, e a gente pode chegar lá facilmente. Ou se a gente cansa no caminho, pode usar aquele mulo. Podemos ver lá aquelas senhoras que, sobretudo quando visitamos nos povos berberes, gente pode estar dentro de uma moradia e visitar os quartos, como a gente mora, como vive, de que vive, e pode olhar mesmo como a gente preparou o famoso pão. O pão, família querida, é diferente, da cidade ao povo berbere, ao deserto. Pão, incluso no deserto, preparado na areia, dentro de uma areia e fogo em cima. Quando ele saca o pão da areia, só vai então a limpar, e você pode comer o pão sem uma pequena grão de areia. E aquele pão preparado naquelas forneiras típicas, forneiras de barro. Sim, são coisas que sabem fazer dos povos berberes, as damas como também os homens. Podemos ver lá em cima uma fotografia de artesanato. Temos, eu penso que de norte da África, o maior artesanato de
lana de tapetes berberos ou árabes, de artesanato de bronze, de metais, de prata, de cobre, de madeira, do cedro, de todo tipo de artesanato. Marrocos é um país muito rico. Também podemos falar de azeite do argão, que é o único país do mundo que tem aquela famosa azeite de argão, que é azeite que usa a gente para as massagens. Podemos ver a foto depois no famoso hammam. E eu, acompanhando nas minhas viagens, que eu sou guia, são 32 anos, que eu sou o trabalho de guia. Então, quando acompanho meus queridos de Brasil, e a gente pergunta, falamos de hammam. O hammam que você sabe que no passado, hoje cada um tem o chuveiro e tem também o quarto de banho, ou tem na casa dele, e banheiro e chuveiro. Mas na época dos meus pais, não tem chuveiro em casa. Só podiam fazer a blusa para fazer a pregueira ou lavar as mãos, mas a gente, uma vez por semana, vai no hammam. O hammam é o hammam tradicional, que data do século IX até hoje ainda. Então, o hammam tem 3 salas diferentes. Tem uma sala quentinha, então, zona, tem uma sala tíbia e tem uma sala fria. A gente vai começar na sala quentinha, a segunda e a terça. E lá onde a gente esfolha o corpo. Quando a gente faz o hammam para esfoliar o corpo, você não faz nada. Só você de costa, lá como um sultão, e a gente faz tudo por vocês. E depois a gente vai o famoso massagem com o famoso óleo de argão. E uma coisa que você vê que deixa muito engraçado e com a pele muito bonita, porque o azeite do argão e o azeite orgânico só encontramos na Marrocos e muito bom para a saúde. E o massagem podemos encontrar no Riad, que usamos a nível da agência do Mesa Marrocos, como podemos encontrar nos hotéis. Hoje, em todos os hotéis, temos massagem e temos hammam e nos Riad também. Quando sempre olho essa foto, sempre lembro muito bem de meu amigo Yves Saint Laurent, porque eu conheci aquele senhor e trabalhei para ele. O famoso Jardim Majorelle. Na Marrakech mesmo, perto da cidade moderna, encontramos o famoso Jardim Majorelle, como também podemos olhar lá naquela foto de mão esquerda minha, podemos olhar o famoso palmiral, que vai ao redor de todo Marrakech, tem um palmiral. Uma breve e rápida história. O palmiral existiu da época do século X. Foram aquele povo de os almorávides, que eles eram gente nômada, que chegou do deserto e solo eles comiam muito as tâmaras e bebem leite do camelo. Então, aquela gente, ele faz um palmiral muito importante ao redor de Marrakech, que foi como uma muralha natural ao redor de Marrakech. E fica até hoje ainda aquele palmiral que, sobretudo em verão, com a neve em cima do Alto Atlas, fica uma coisa paradisíaca. Então lá existe o famoso Jardim Majorelle. Se chama Majorelle porque foi propriedade que o famoso pintor Majorelle, que chegou no princípio do século XX a Marrocos, a Marrakech, porque Marrocos conheceu 3 grandes pintores importantes. Matisse, ele morou na Tanja. Eugène Delacroix, ele morou na Rabat, e ele só faz os quadros de os sultais, os guerreiros, gente importante. E Matisse, na Tanja, cidade de Tanja, a famosa porta de Tanja que foi vendida ano passado, não sei quantos mil de dólares, e Majorelle ficou a Marrakech. Gostou de cidade que para ele toda vermelha, dentro de contexto verde que palmiral, frente à montanha de neve, povo berbero, gente com aquele vestido muito diferente em tudo. Então, o gosto de Marrakech, ele faz construir dentro daquela propriedade de 10 hectares que comprou e construiu um duplex. Duplex onde ele tinha, na parte baixa, onde aquele lugar onde ele faz os quadros de pintura. Mas ele gostou, em suas viagens que ele faz, fora de Marrocos, nos países de América Latina e de Europa, gostou de que se cor azul e pintou a sua propriedade tudo de azul, que até hoje ainda se chama Azul Majorelle. Toda a gente fala de Azul Majorelle. Ele faz aquele bom lugar
que vai ser comprado depois com o famoso costureiro Yves Saint Laurent. E morou, Yves Saint Laurent morou toda a sua vida entre Paris e Marrakech, morou muito nesse lugar muito bonito, e ele que casou depois com o famoso companheiro Berger, que ele foi diamante e joieiro diamanteiro, todos juntos, eles fazem um jardim muito especial, com as plantas exóticas, e sobretudo podemos encontrar todo tipo de árvores e de tipo de cactus, que ele levou de todos aqueles países visitados de América do Norte, de Centro, de África ou de África do Sul. E fica Marrakech uma das cidades que tem esse tipo de contextos, como os palácios, Palácio de Bahia, como o famoso Jardim Secreto. O Jardim Secreto, que lá podemos ver naquela foto, é um lugar muito especial. Foi inaugurado há 3 anos, e você visitando o Jardim Secreto pode descobrir aquele mundo magnífico, fechado, onde moravam os grandes sultanes e, sobretudo, os grandes pachá. E você sabe que significa um pachá, que foi uma autoridade importante, que hoje podemos dizer governador. Lá em cima podemos também falar de caligrafia. Caligrafia passou de uma coisa normal e simples de cultura árabe. Porque, como vocês sabem, Marrocos, aquele país que eu falei que tem berberes e tem árabes, os berberes têm uma caligrafia diferente. Uma caligrafia que são todos signos. Não são fonemas, como o árabe. O árabe chegou para Marrocos com o Islã. Com a chegada do Islã, chegou a cultura e a escritura de Corão. O árabe vem de Corão, que é o livro santo para os muçulmanos. Então, a gente escreve em árabe, de direita para esquerda. E são fonemas. Mas o berbere, e são signos. E hoje a gente usa aquela caligrafia para fazer dentro das moradias, com estuque ou aqueles quadros de pintura com a caligrafia, que fica uma coisa muito, muito maravilhosa. Dentro de contexto de artesanato, tudo faz a mão, podemos falar também de cerâmica. Querida família, a cerâmica de Marrocos não data só de hoje. Podemos reconhecer que Marrocos conheceu todo esse tipo de cerâmica base de barro na época dos fenícios, época dos romanos. Mas depois os berberes, porque como você sabe que a necessidade, como se fala em árabe, vou traduzir em português, a necessidade obriga. Gente necessita para ter água dentro das moradias. Então a gente vai preparar aqueles recipientes de barro para guardar dentro o burro, a manteiga, o mel, o azeite, ou para usar o famoso tagine, aquela caçarola de que falei, para preparar comida. Então, e também podemos falar que tipo de artesanato feito diferente são os tapetes. Tapetes é obra principal da mulher, ou da senhora berbera e árabe. O tapete árabe é um tapete diferente. O tapete diferente de tapete berbere. Que sentido? Podemos fazer uma réplica de um tapete árabe real, podemos ter o mesmo tapete, 2, 3, 4 similares. Mas o tapete berbere, mais podemos encontrar 2 similares, sempre diferentes. É uma obra de famosa mulher que ele faz esse tipo de artesanato. Como hoje a cerâmica faz para homens ou para damas, todo setor de artesanato marroquino, hoje encontramos as mulheres e também os homens. Lá podemos falar também aquele tour que a gente pode fazer no helicóptero. Se a gente querer chegar, por exemplo, na parte de Marrakech, que fica longe do deserto, pode usar o helicóptero para ir de um dia, para fazer um tour, ou para passar um dia no deserto e voltar no helicóptero. Quer fazer um esqui numa parte das montanhas de Alto Atlas, a gente se pode levar com o helicóptero até lá e voltar, ou um tour de umas quantas horas para só ver de lá em cima as belas cidades, as montanhas e os contrastes de tudo que podemos encontrar, ou se um dia ir e voltar.
famoso tagine. Esse famoso tagine que na gente, nos grandes restaurantes de Marrocos, gente usa não um tagine de barro normal, que encontramos com aquele vermelho que você encontrar em todas as moradias, todas as casas, que você encontrar no sul de Marrocos, nas povo berbero. O tagine, como você pode ver lá, é um tagine feito de barro e de caula. De caula que a gente compra de Europa, de França. E mesmo caçarola lá pode andar dentro de forneira. De forneira, que é gente que não sabe, porque nós preparamos em cima de fogo de lenha. E você sabe que a gente moderna no Brasil ou na Europa não pode cada dia usar um tagine em cima de fogo de lenha, porque a diferença entre o fogo de lenha e fogo de gás, então é diferente só o gosto, o sabor diferente. O sabor muito bonito dos pratos, tagine, o cuscuz, sobretudo se preparamos em cima de fogo de lenha. Então esse tagine mesmo pode ir dentro de o forno moderno, forno de elétrico. Lá encontramos a famosa Casbah de Amridil. Casbah de Amridil, até hoje ainda onde os grandes produtores de cinema los fazem muitos filmes, fica perto de Ouarzazate e fica hoje ainda muito bonita para a gente faz um tour a pé dentro de Palmeiral, como uma visita para visitar lá e ver, descobrir um povo berbero. Lá de em cima tem um rio e na frente tem aquela famosa Casbah, como na sul de Marrocos lá, aquela foto em cima do deserto e o deserto. Depois de aquela tempestade de areia, a tempestade de areia, não aquela coisa que vocês podem ver nos filmes, não. É uma coisa natural que pode ficar 4 ou 5 horas, mas deixa depois as dunas com uma geografia totalmente diferente. E lá podemos ver, foi uma foto a pôr do sol e depois de uma tempestade de areia. E lá, abaixo da mão esquerda, tem aquele famoso cuscuz. Cuscuz. Temos cuscuz doce. Cuscuz doce feito com cebola e com uvas passas, com carne de cordeiro ou de boi, e é um cuscuz doce, diferente, com um sabor diferente. E temos outro cuscuz com as verduras. Cuscuz com carne, podemos escolher entre carne de boi, de cordeiro, de carneiro e com as verduras, que é um cuscuz que se chama cuscuz real, cuscuz royal ou real. Lá é uma foto que só podemos descobrir no período de mês entre o mês de fevereiro e sobretudo de abril e de maio, onde a 60 quilômetros de Ouarzazate, a famoso Vale das Rosas, o Vale das Rosas, aquela mesma rosa é única na Marrocos. Não encontramos em outras cidades, só naquela região. Porque gente que imagine, a gente a partir do século XVII que faz peregrinação para Meca a pé, com os camelos, andando de Marrocos para Algéria, Tunísia, Líbia, Egito, até Saúde Arábia, para fazer peregrinação no Meca e voltar a pé. Nessa época, a gente faz uma viagem aperto lá no Damas, na Síria, e de Damasco, gente levou aquela rosa damasquina, uma rosa perfumada. E a base daquela rosa perfumada, gente pode fazer lá um perfume de rosa que usamos para uma massagem também, misturado com o azeite do argão e o extrato de laranjeira, que a gente para usar para os dulcinhos marroquinos e também para o massagem para beleza para as damas marroquinas. Quando vejo essa foto sempre lembro muito de o famoso rei Hassan II, o defunto Hassan II, o pai do atual rei. Ele que tem uma dívida para o povo de Casabranca, quando morreu o famoso Mohamed V, o pai dele, que é o avô do atual rei, que conseguiu a independência pelo Marrocos em março de 1956, ele queria, o filho Hassan II queria
construiu o túmulo de seu padre na Casa Branca. Mas não é possível, porque Rabat é o capital administrativa, tem todos os ministérios e embaixadas. E a gente que faz uma visita então oficial não pode ir de Rabat para Casablanca. Então ficou na Rabat. Ele construiu um mausoléu em Rabat. Mas depois ele faz a famosa mosqueia de Casablanca, que é a única mosqueia de África mais importante, e a gente pode rezar dentro, poder rezar entre mulheres e homens, 25.000 pessoas. E tem o minarete mais alto do mundo, 200 metros. E a única feita e construída em cima do mar. Que Hassan II respeitou as palavras de Deus, que Deus diz, oh, que trono, seu trono estava em cima das águas. Oh, Deus faz de água origem de toda a vida. Então, hoje lá podemos olhar o famoso mausoléu Mohammed V. É um mausoléu que foi construído por um arquiteto de Vietnã, que se chama Vu Tuan. Demorou a construção 10 anos, imagina, 10 anos. A mesquita Hassan II só demoraram 6 anos, mas o mausoléu demorou 10 anos. Porque quando a gente, podemos visitar, quando fazemos tour de imperiais, eu levo a meus grupos de brasileiros para tomar as fotografias dentro do mausoléu. E podemos ver a tumba, o túmulo de Mohammed V, de mármore, de Carrara, o túmulo de Hassan II e o túmulo de o irmão de eles, príncipe Muley Abdullah. E lá podemos ver aquela famosa torre de Hassan, que ela perdeu 40 metros com aquele famoso terremoto de Lisboa. Famoso terremoto de Lisboa. Então, ela perdeu 40 metros, mas fica hoje como um monumento histórico da época de reinado dos almohades no século XII. Lá quando a gente vai pelo norte de Marrocos, tem uma especificidade diferente, querida família. E que Tanja fica entre o Atlântico Oeste e Mediterrâneo Norte. E fica só a 14 quilômetros de Espanha e de Gibraltar. À noite da Tanja podemos olhar lá Gibraltar da frente, iluminado. Então Tanja é especial por suas cores. Como perto lá fica a cidade de Chefchaouen, que é aquela cidade azul. Mas Tanja é muito específica porque Tanja é específica porque foi para nós uma cidade internacional. A única de todas as cidades ocupadas pelos portugueses e por Espanha ou por França ficou como status internacional até 1936. Então, é uma cidade edificada na época dos fenícios, depois passagem dos romanos, depois de todas as dinastias, depois os europeus, os alemães, os portugueses, os espanhóis, os franceses. Então, ficou como uma coisa diferente de outras cidades por sua cor branco, tudo branca a cidade, toda branca, e pelos, então, a famosa medina em cima da colina que ela domina da frente ao Atlântico Mediterrâneo. E o Cap Spartel e as famosas gotas de Hércules. Lá nas fotografias que estamos vendo lá com cor azul, você sabe que o cor azul chegou a Marrocos com os hebreus. Os hebreus foram aqueles povos que coabitam nas cidades de Marrocos, que lhe faz pintar as paredes das suas moradias com cor azul, para diferenciar que nós somos hebreus e não são muçulmanos. Em todo o bairro judeu podemos encontrar no Chefchaouen, na Tanja, esse tipo de cor. E também esse tipo de cor, ele não deixa chegar dentro das moradias os mosquitos. Quando você está naquelas moradias que tem um pátio aberto, à noite não chegam os mosquitos. Não podem penetrar dentro, não chegam dentro da moradia. Que é o cor que ele faz, então não deixa chegar dentro dos mosquitos. Então, é uma cidade muito bonita. A única cidade de cor azul. Chefchaouen. E lá, a fotografia seguinte é Fez. Fez, família. F-E-S. F-E-S.
fabulosa, elevada, serena. Fabulosa, elevada, serena. Mas o Fez direto quer dizer o picareta. Porque quando o famoso sultão Driss II, filho primeiro que islamizou Marrocos e faz de um país muçulmano, com a chegada do Islã, seu filho fundou Fez no século VIII, e quando esta gente estava construindo, encontraram uma picareta. Metade de ouro, e metade de prata. Levaram para o sultão, e ele diz, chamamos essa cidade de Fez. Lá podemos ver a fotografia em cima de famosa madraça. A madraça, que é madraça? A partir do século XIV, com a época dos Benemirinos, foi uma dinastia que lá ficou 3 anos, 3 siglos na Fez. 3 siglos. Foram gente que lá vai a fazer de Fez uma beleza, com uma nova arquitetura diferente, que não só aquela beleza interior, mas também beleza exterior, com mosaicos, azulejos e com estuco, trabalho à mão e com sempre presença daquelas fontes de água. A madraça foi como escola corânica. E lá podemos ver aquela foto à esquerda de aquela famosa universidade que tem telhado verde, a famosa Universidade Al-Qarawiyyin, a primeira universidade do mundo. Primeira universidade do mundo. Onde lá foi de professor lá Averroes, professor. Avicennas, também professor. Maimônides, o rei dos médicos e médico dos reis. E lá da foto, abaixo podemos ver lá os famosos curtume de Fez. Todo foi renovado, o curtume de Fez, onde trabalham as peles de cordeiro, de vacas, e todo com o estilo tradicional e muito conhecido Marrocos por, graças à cidade de Fez, por as chamadas marroquinias. Marroquinias, todo coisa trabalha de couro. Tudo de couro, trabalhado de couro, se chama marroquinia, e graças à cidade de Fez e ao curtume de Fez. Lá em cima podemos descobrir a parte então de Ifrane. Aquela parte de Ifrane, que é uma cidade a 80 km de Fez, com seu bosque de cedro, todo ano, tudo verde, chamada Pequena Suíça de Marrocos. Lá encontramos as moradias diferentes. Não aquelas moradias tradicionais, com um telhado diferente, como na época de Idade Média. Não, não, não. É um telhado que, porque como lá tem muita neve no inverno, tem um telhado vermelho ou telhado verde. Mas o telhado verde é reservado só pelas mosqueias, os palácios e as casas dos pachás. Mas o telhado vermelho são aquelas moradias que sempre ficam como na cidade de Europa, como na França ou na Suíça. E lá podemos ver aquela famosa estação de esqui, estação de esqui de Michlingen, a cidade de Ifrane. O deserto. Aquela mesma parte que tem lá o lago. O único lado de Marrocos, ou no deserto de Marrocos, que tem um lago. Se chama Merzouga. Merzouga é um povo daquelas famosas dunas que podemos ver lá, as dunas de Merzouga, que tem um povo chamado povo de Merzouga, que ele colocou a nome à sua região e às suas dunas. E lá tem aquele famoso lago, que é um lago que podemos encontrar a partir de fevereiro, março, abril, maio, até junho. E depois, toda seca. E o lago onde podemos desfrutar do deserto, e perto podemos ver o famoso flamenco rosa. Gente, imagina o flamenco rosa perto do deserto. E lá embaixo são aquelas famosas tendas, à noite, junto com o pôr do sol. A foto pode ser só 15 minutos depois do pôr do sol, e pode descobrir aquelas famosas tendas bem equipadas dentro, com a cama, tem chuveiro, tem banheiro, tem tudo dentro. E a gente pode sair e descobrir. Lá, a famosa cidade de Ouarzazate. Ouarzazate, graças àquele famoso senhor, a quem podemos agradecer e podemos rezar por a sua alma de ele, que ele faz construir, primeiro na Ouarzazate, nos anos 30, 40, o primeiro famoso clube mediterrâneo. E o aeroporto faz os franceses. Este mesmo aeroporto, ele deu possibilidade aos europeus para poder descobrir
uma coisa totalmente diferente, com as suas típicas casbas, como aquela casba onde está escrito Ouarzazate, que é a famosa casba onde morou o famoso Pasha Glaoui, que é muito conhecido como grande autoridade no princípio do século passado, até quando morreu no ano 1952. E podemos olhar à mão esquerda o famoso estúdio de cinema Atlas Corporation Studios. Lá foram filmados muitos e muitos filmes muito importantes e conheceu a chegada de grandes atores de cinema de América e do mundo inteiro. E lá podemos ver essa fotografia a parte do o famoso Jardim Majorel. Lá voltamos a Ouarzazate. Podemos ver lá a famosa casba Iksar de Ait Ben Haddou. Quando a gente visita Ouarzazate, a 30 quilômetros, levamos a gente para descobrir e para tirar as fotografias boas de aquele povo chamado Ait Ben Haddou. Como vocês sabem, os árabes sempre usam o termo, e os hebreus, Ben ou Beni, filho de Mohammed, filho de Mustafa. Nós, os berberes, usamos Ait. Não filho de Mohammed, filho de Mustafa, filho de povo. Pertence ao povo. Então, aquele Ben Haddou fica uma coisa única no seu gênero, a parte do lugar onde foi filmado o Asterix Obelix e também foi filmado aquele famoso filme Gladiador. Lá podemos também ver, mão esquerda em cima, como cor de iluminação à noite de famosa Praça de Marrakech. Se hoje existe uma cidade que se chama Marrakech, com as suas palmeiras, seus monumentos, seus palácios, se Marrocos é um país muito conhecido, foi graças àquela famosa Praça de Marrakech, a Praça Jama Afna, onde a gente pode descobrir toda uma vida histórica e folclórica e gastronômica de Marrocos só em uma tarde. À tarde ou à noite, sobretudo à noite, a partir das 6 da tarde até a 1 de manhã, lá encontramos os restaurantes, encontramos encantadores de serpentes, conta-contos, encontramos gente folclore, encontramos bailarines, encontramos a dança de ventre, encontramos a todo tipo de ambiente berbero e típico árabe. E lá podemos ver aquele famoso então estanque de Minara, que data do século XIX. Nas fotografias lá podemos ver Agadir. Você sabe que Agadir, quando visita Marrocos, com as suas cidades imperiais, com a sua parte sul de Marrocos, com o deserto, os oásis, e gente que quer solamente descansar em um lugar maravilhoso, com as praias bonitas, gente vai a Agadir. Agadir tem muitos hotéis, de todo tipo de categorias, diferentes. 5 estrelas, 4 estrelas. Tem uma marina muito bonita, que é um porto deportivo, uma marina, que lá gente pode fazer um tour no Atlântico com aqueles iates. A gente pode fazer um tour para passar o dia no mar, para poder também banhar longe de Agadir, como também pode aproveitar das famosas praias. Agadir mesmo tem 14 quilômetros de praia. E a 30 quilômetros de Agadir tem aquelas famosas praias, como as praias de Pedi El Alti Atlas, que você pode olhar na mão direita a montanha com as suas bosques de argan, e lá pode encontrar as famosas praias de Atlântico. Lá aquela que podemos olhar lá nessa fotografia, as baías. Temos, então, as famosas baías como na cidade de Dakhla. Na Dakhla você tem o deserto e tem uma famosa baía onde gente hoje pode praticar surf ou kitesurf. Igual como aquela famosa baía de a cidade de Essaouira, aquela famosa cidade antiga de Mogador, ou isla de Mogador, onde a gente também pode praticar o famoso kitesurf. Muito bem.
Então, como vocês, queridos família, viram, é multicultural, multiétnico, multidimensional, accanto à história, accanto ao povo, à gastronomia e a tudo que podemos, então, encontrar como uma joia dentro do nosso país. Bem, primeiramente queria agradecer ao Mohamed por essa explicação maravilhosa sobre o Marrocos, essa aula que ele nos deu aí sobre o destino, que realmente encanta, é incrível. E para publicar todos vocês, né? Estamos aí com vários programas ao destino Marrocos, tá? Com 2 já saídas garantidas, 2 grupos garantidos aí para o mês de maio, fora os circuitos que nós temos publicados para o destino do Marrocos durante todo o ano de 2022. Já publicados aí na nossa página, na MG3 Operadora. E algumas dúvidas, algumas questões que o pessoal perguntou aqui durante a live, Mohamed. A questão da entrada do Marrocos, de brasileiros ao Marrocos, hoje está liberada a entrada de brasileiros, correto? Mohamed? Eu acho que não escuta. A entrada de brasileiros está liberada no Marrocos, tá? Estão aceitando todas as vacinas. A única questão é no retorno ao Brasil, tá? Que é necessário se fazer o exame PCR, 72 horas, para o retorno ao Brasil, tá? Não necessária a quarentena, aceita-se todas as vacinas, inclusive a Coronavac, aí para o pessoal que andou perguntando, tá? Essa live vai ficar disponível a todos aí nos nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube da MG3 e no canal do Panrotas, tá? Durante todo o dia. Dúvidas que o pessoal tem a respeito do destino, é só entrar em contato conosco aqui na MG3 Operadora, tá? Estamos aí à disposição de vocês para qualquer dúvida, questionamento e sobre a procura, sobre as nossas viagens, nossos grupos, tá bom? Agradeço a presença de todos por mais essa grande live que a gente ofereceu a vocês, a gente, esse grande treinamento. Mês que vem estamos de volta com mais um Super Destino, o Leste Europeu, juntamente com a Sato, tá? E aguardo vocês na nossa próxima live. Obrigados a todos pela presença e até a próxima. Tenham um bom dia. Obrigado, Mohamed. Obrigado a mim. Agradeço a Amazing Morocco por essa parceria incrível. Bom dia a todos e até a próxima.